está anotado, está dito aqui, as pessoas vão se envergonhar. Por quê? Porque é preciso que nós pensemos com as nossas próprias cabeças e avaliamos as coisas como adultos. Não cedamos nem à extrema esquerda, nem à extrema direita em fórmulas prontas de como o mundo deveria se encaixar nas cabecinhas pequenas de ideologias que têm 150 anos. Bom dia, secretário Vinícius. Obrigada pela entrevista. Como um catarinense chegou ao comando da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo? Como foi a sua trajetória até assumir a pasta? Bom, naquele dia eu era ministro, eu passei uma mensagem para o meu amigo de longa data, o João Dória, parabenizando pela vitória lá em São Paulo e dizendo a ele que no turismo, eu gostaria que ele despoluísse os rios, o Rio Pinheiros principalmente, e começasse uma grande mudança no centro de São Paulo, que se ele fizesse isso, o turismo iria muito bem. O Rio Pinheiros vai ficar despoluído até o final do ano, pelo trabalho da liderança dele na área ambiental, que está indo muito bem. O centro de São Paulo, Bruno Covas e ele iniciaram projetos agora com o Anhangabaú novo. O centro de São Paulo é mais complexo, mas eu acho que está indo bem. E a resposta dele foi: Vinícius, você não quer... Onde é que você vai... Foi assim: Vinícius, onde é que você vai estar em janeiro? Eu falei: eu vou voltar para Santa Catarina e cuidar da minha vida em Santa Catarina. Ele falou: você não quer passar um tempo aqui em São Paulo? Comigo, aqui, no governo e tal? Eu disse: vamos conversar, então você pode vir aqui na terça? Eu disse: olha, terça eu não posso, mas eu acho que eu posso na... Não, você pode na quinta? Eu falei: não, na terça eu posso. Estou vindo do Rio, na época eu ainda era ministro. Passo aí para conversar. Nós sentamos e ele me disse: olha, eu gostaria que você fosse ministro. Se você aceitar, nós estamos chamando 6 ou 7 ministros do Temer. Era o Meirelles, o Baldi, o Roscielli, o Saleitão, que viriam a compor esse grupo, E ele me perguntou: só que eu preciso de uma decisão logo. Eu falei: não, decisão tomada. Onde é que nós começamos? Então nós vamos quinta-feira falar com a imprensa. Eu falei: então, combinado, Nós fizemos isso, e aí eu saí do ministério no dia 31, e no dia 1º eu tomei posse como secretário em São Paulo. O que é uma coisa rara, Porque o normal é possível, o mais normal é ser ministro sendo catarinense. Isso aí saiu um pouco da curva, da trajetória que eu previa. Essa eu não consegui enxergar até acontecer. E o que lhe chamou nesse desafio? O que lhe fez o senhor trocar? Eu não troquei nada por nada, Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz desde que eu comecei a minha briga, a minha luta pelas micro e pequenas empresas. Sempre é a mesma luta, que tem um episódio em Itajaí, até da prisão dos microempresários do Vale Itajaí, aquela história de Porto, a Simpev e tudo. Eu tinha sido o relator do primeiro manifesto chamado Liberdade para Trabalhar dos microempresários do Brasil. Depois ali eu fui para o SEAG. No SEAG nós criamos o SEBRAE, o sistema SEBRAE que está aí, O SEBRAE nacional moderno foi esse. Eu acabei sendo o primeiro diretor de SEBRAE regional que foi diretor do nacional, E sempre foi a mesma coisa: lutar pela pequena empresa, pelos negócios, pela equidade, igualdade de oportunidades, por uma simples crença: não é necessário, não é lógico que esse país não seja rico, as pessoas muito mais prósperas e as coisas com muito mais oportunidades para muito mais gente, para os jovens, para todo mundo. Então precisava ser feito estatuto da microempresa, criação de oportunidades para as pessoas, porque liberdade para trabalhar não é liberdade de poder ir trabalhar, é ter acessos, condições de fazer as coisas. E num determinado momento essa transição foi também para a área internacional, porque é uma área que, como eu tenho formação no exterior, eu também fui secretário do Luiz Henrique na área internacional em algum tempo no futuro. Também atuei na área acadêmica, participando da reitoria da Unisul. Eu tenho essa flexibilidade, finalmente acabou no turismo. Mas o turismo, para mim, é a mesma luta de antes, só que com uma característica. E essa entrada mais forte no turismo foi quando nós organizamos no governo Luiz Henrique o WTTC, o maior encontro até hoje de empresários do planeta em Florianópolis. E até hoje só teve um encontro completo do WTTC, que é
a Fiesp, vamos dizer assim, do turismo global, né? Aqui, né? E a ideia era colocar Santa Catarina na rota mundial, que é o trabalho que eu fiz ao lado do Luiz Henrique durante quase 8 anos, né? Então, isso tudo para mim está correlacionado, por isso, só o que mudou foi de lugar. E aí, realmente, o que é surpreendente para mim é o lugar, não o que eu faço. Nos últimos 5 anos, o senhor liderou a Embratur, o Ministério do Turismo e agora a Secretaria de Estado de Turismo de São Paulo. O senhor deixou o governo federal por desavenças com o presidente Bolsonaro? Não, da minha parte, porque eu não pertenço ao governo dele. Quem queria me convidar para comandar o Sebrae Nacional na época foi Paulo Guedes, que é meu amigo de longa data. Mas isso acabou não acontecendo e o Sebrae é fora do governo. Tem relação? Tem, mas é fora do governo. Então eu não tive nenhuma relação mais implícita ou explícita com o governo Bolsonaro. Ao contrário, o meu relacionamento sempre foi muito bom com quem me sucedeu, que era o Marcelo, né? O Marcelo e eu nos damos bem, toda a equipe lá, enfim, houve um bom relacionamento e, eu diria, harmonia, né? Entre esses trabalhos. Eu deixei coisas lá, né? A transformação da Embratur, todo o projeto de transformação da Embratur em agência, deixamos dinheiro, 400 milhões do Sebrae transferidos para a Embratur, que está com problema de gastar agora por conta de alguma coisa que entrou na lei da pandemia, mas vai poder começar a investir, isso é importante. Então, assim, não há nada de... E o senhor teve liberdade para trabalhar, para impor o seu ritmo, as suas ideias para o turismo e para a gestão? Em São Paulo? Não, no Ministério. Olha, no Ministério eu já vinha de longe, né? Eu tinha sido secretário nacional de políticas, então o que eu fiz como ministro era a continuidade que eu havia iniciado como secretário nacional de políticas. Por exemplo, Centro de Convenções de Balneário Camboriú, para dar um exemplo catarinense. Eu recebi o projeto na época das mãos do Biriquito, um projeto que vinha lá da época do Pavan, com mudanças, eu recebi como secretário nacional de políticas. Tinha sobrado dinheiro, 700 milhões, de recursos que o Haddad não tinha usado para fazer a reforma do AMB. E aí nós pegamos 5 projetos no Brasil para usar esse recurso, né? E como o Balneário tinha um projeto, foi o que andou mais rápido. Então, isso era secretário nacional. Veja que eu vou para a Embratur, quando eu volto para o Ministério, aí isso tudo está pronto e eu dou o último cheque de 60 milhões, termino a obra do Centro-Sul, deixo 17 milhões em conta, né? O Fabrício faz aquele acesso, estacionamento, né? O prefeito, e a contrapartida da época Eduardo Moreira, né? O do FI veio para cá, o FI estava comigo, veio ser secretário aqui, nós deixamos 17 milhões na conta, fizemos deixamos recursos na caixa para elevadores e catracas e divisórias e tudo mais, cada rolante, prontinho. Aí você me pergunta, e nas outras coisas, tudo a mesma coisa. Eu conduzia o Conselho Nacional do Turismo como secretário executivo, passei a conduzir como presidente do Conselho. Fiz o Plano Nacional de Turismo como secretário nacional de turismo e executei como Embratur e executei como ministro. Então, para mim, o tempo de ministro meu, o tempo de ministério é um contínuo, porque eu estava lá concebendo, porque o meu papel sempre é de formulação. É o que eu faço em São Paulo, Plano 2030, execução de programas completamente inexistentes até então, né? Inclusive com gente de Santa Catarina. Eu tenho rotas cênicas em São Paulo executadas pelo Ike Gevaeri e toda uma equipe aqui de Santa Catarina executando lá. O Politurismo é um projeto de tecnologia e turismo com a participação aqui do pessoal do Sapiens Park. Então eu procuro sempre aglutinar, né? E o trade nacional, com quem eu lidava em Brasília, é o mesmo trade em São Paulo que nós lideramos, nós motivamos, né? E tem programas novos que nós estamos fazendo, mas no fundo parece que é tudo uma continuação, né? Porque no Brasil é tão difícil botar as coisas em pé, tem tanta gente impedindo, tentando dificultar, conservadores, porque essa é uma outra coisa, assim, só a título de comentário, nós deveríamos começar a dividir não só o Brasil em direita e esquerda, mas nós devíamos dividir, incluindo direita e esquerda, naqueles que de alguma forma querem que fique tudo como está, apesar de dizerem que querem mudar, mas no fundo querem tudo como está, na direita e na esquerda, né? E aqueles, tanto na direita quanto na esquerda, que querem mudar as coisas, né? Eu me incluo naqueles que querem mudar as coisas, né? E para isso existem coisas de política social, mais à esquerda, existem coisas mais de política liberal, mais à direita. Isso é o interesse do Brasil, é o interesse de São Paulo.
é do interesse de Santa Catarina que devem ser tratadas as coisas. Então, para mim, mudou o lugar, mas não mudou a ideia. Balneário Camboriú vai abrigar um centro de eventos, mas no processo de concessão só apareceu um consórcio interessado na gestão do espaço. O modelo do centro de eventos é lucrativo? O negócio traz retorno à cidade? Olha, eu acho que tem mais a ver com comunicação, né? Tem mais a ver com conversar com o mercado, né? Fazer audiências públicas. Se você tivesse ido a São Paulo, ao Rio, chamado as pessoas, ido para um hotel, né? Chamar todos os possíveis interessados, né? Haveria muito mais interessados, mais pessoas, né? Porque você demonstraria uma determinação de ampliar o escopo da escolha, né? Então isso seria feito assim, principalmente em São Paulo, então os maiores players, né? Talvez no Rio um pouco mais também, né? Mas é essencialmente São Paulo, né? Tem pelo menos 10, 15 grupos capazes de assumir, não mais que isso, 10 talvez, 10 no máximo 15. Mas a ideia seria fazer esse barulho, né? De mercado, chamar as pessoas, fazer um roadshow, né? Aí teria mais gente interessada porque o centro de convenções é viável. De Balneário Camboriú não é viável. O problemático é o de Florianópolis. Cometeram um erro aqui. No governo Luiz Henrique nós deixamos um centro de eventos, perdão, um centro multiuso pronto. O centro, né? O que o governo que sucedeu fez depois, e junto com a prefeitura anterior ao Jean, né? Eles colocaram uma laje no meio para fazer um centro de convenções e encheram de coluna embaixo. Eu trouxe a GL, que é a maior do Ocidente, para ver. Disse, olha, nós não temos interesse por causa dessas colunas, porque não dá para fazer uma feira náutica aqui, não entra um caminhão direito. Então, o norte da ilha queria um centro multiuso, precisa de um centro multiuso, não tem, aqui onde você pode fazer esporte, shows e tudo mais, porque centro de convenções tem, ainda que precise ser renovado, mas eu acho que é a velha história. Reclamar por falta de oportunidade quando ela vem executar mal, né? E aqui não é crítica, aqui executar mal é talvez sem a perspectiva global e sem a prioridade, talvez porque Santa Catarina nos últimos 2 anos tenha vivido mais de crise política do que de precisão estratégica, né? de poder cuidar das coisas, porque só tem crise política em Santa Catarina. O Estado de São Paulo oferecerá disciplinas sobre o setor de viagem e turismo aos alunos do ensino médio e dos últimos anos do ensino fundamental da rede pública. Qual o objetivo da proposta? Bom, nós lançamos essa semana vários programas, né? Nós repassamos dinheiro para 140 municípios para fazer obras na retomada, né? Os municípios de interesse turístico. Nós lançamos, preparamos, mostramos a nova campanha nacional, que nós estamos preparando para a retomada, e esse projeto que é muito bonito, né, que é o ensino do turismo primeiro e segundo grau, que faz parte de um conjunto de renovações. Primeiro, nós mudamos as férias de grandes férias de julho para 3 férias ao longo do ano, inclusive por conta da mudança da CLT, com outras paradas em abril e junho, abril e outubro, o que é muito importante. Nós estamos mudando, reestruturando os cursos de turismo em geral em São Paulo para ficar mais próximo do mercado, conversando com o mercado. E agora esse é um sonho, né? Esse curso para mim é um curso de legado, né? Primeiro e segundo grau, com imagens, com práticas. Os alunos vão aprender desde pequenininhos a fazer, ser guia turístico, em outro grau de fazer sites para a internet, em outro grau fazer o plano municipal de turismo, em outro grau gerir uma pequena empresa de turismo, né? E isso é muito importante porque grande parte dos pequenos municípios tem potencial turístico e esses jovens sem oportunidades locais iriam emigrar, né? E a constituição da hipótese do turismo é sempre uma hipótese de que você, sei lá, vamos pegar o caso no limite de o município, o Camboriú é um bom exemplo, mas Gramado é mais fácil, né? Um município de 46 mil habitantes tem 6 milhões e meio de turistas. Então, os jovens dos últimos 50 anos em Gramado, muitos ficaram lá e vieram jovens de outros lugares para fazer aquilo. O que é aquilo? Aquilo é uma plataforma turística, né? Mas é uma plataforma de desenvolvimento. O turismo é uma plataforma, porque do nada saiu indústria mobiliária, caso de balneário, né? Do nada você tem uma indústria de alimentos, do nada você surge com
mobiliário, móveis, né? Arte, artesanato, porcelana, vidro soprado, etc. E vai, né? Alimentos, chocolate, vestuário de inverno, enfim. O turismo funciona como uma plataforma, né? E é aí que o imaginário das crianças, olhando e entendendo pelos cursos, vídeos e tudo mais, da maneira como foi preparado pedagogicamente, abre a cabeça de um jovem, muitas vezes de uma pequena cidade, para entender o mundo através do turismo e entender o seu mundo, né, e de como ele pode desabrochar nesse sentido. Isso numa idade tenra é uma mudança muito grande, né, porque abre a cabeça, mas também gera uma consciência de importância ambiental, local, cultural, né? E o que muitas vezes falta, porque se você andar por Santa Catarina, por exemplo, ou qualquer outro lugar, mas vamos pegar o caso de Santa Catarina, e perguntar para um jovem sobre a história de Santa Catarina, a formação de Santa Catarina, você vai ter dificuldade de que se ouça falar de uma forma estruturada, por que nós somos assim, como é que isso tudo aconteceu, porque... E aí vem a questão da renovação política, renova mal por conta disso. Se você não entende, desde cedo, né, a formação do teu lugar, como ele é, por que ele é, né, você acaba não respeitando, e aí você ignora, né, isso é muito grave. Esse curso de turismo, portanto, vai além do turismo. Ele é um curso de identidade. Em última análise, é um super curso de identidade. O senhor recebeu o prêmio Líderes do Ano de 2020 pela WTM de Londres pela forma como o Estado de São Paulo vem enfrentando a pandemia de Covid-19. Como será a retomada do turismo em São Paulo? A retomada tinha começado no ano passado, mas nós sabíamos que não era sustentável. Uma retomada sustentável precisa de vacinas, né? Então, a nossa retomada é técnica, o Plano São Paulo é técnico, tem um grupo de contingência, são epidemiologistas, infectologistas, mas a retomada é técnica, ela vai funcionando. Nós tínhamos 3.500 UTIs, estamos com 14.200. A ideia é evitar esse colapso, né? E a economia nunca parou. Do ponto de vista econômico, São Paulo cresceu 0,4% em 2020. Você tem ideia, Santa Catarina caiu 1,7% e o Brasil 4,5%. Então não parou. O que parou mais? A indústria não parou. Aqui em Santa Catarina teve uma parada, lá não parou, né? Comércio, serviços, turismo, isso teve muito, o preço foi muito alto. Muitos restaurantes e casas noturnas não resistiram às restrições da pandemia de Covid e fecharam as portas em definitivo. Como as cidades vão se recuperar economicamente da pandemia? Fran, você tem 22 milhões de habitantes e 33 milhões de habitantes numa área cheia de estradas e aeroportos e tal. Se essa pandemia tivesse se expandido para São Paulo, o Imperial College, lá de Londres, teria acertado. Nós teríamos 1 milhão de mortos no Brasil facilmente. Porque São Paulo tem mega rodovias, aeroportos e está conectado principalmente com o Sudeste, inclusive Santa Catarina, pela 101, caminhões e aviões e tudo mais. Então, o que foi feito lá foi segurar isso tudo, né, para que não houvesse, e colocar essas UTIs, né, e a retomada, ela só é possível com vacinas. Então, o que nós fizemos em vacinas? Nós fizemos a Coronavac contra o presidente da República, que tentou impedir de todas as formas, e nós levamos 20 municípios aqui para ir assinar, você se lembra disso, com a FECAM, né? E nós fomos lá assinar um convênio, e assinamos um convênio, porque o governo federal não queria assinar, nós íamos espalhar para os estados. Aí já naquele mesmo dia veio Goiás, veio Pará, todo mundo veio para assinar também. Aí o governo federal decidiu assinar, meses depois do pedido. Isso foi uma irresponsabilidade. Isso é uma coisa muito grave, está sendo tratada nessa CPI, né? Independentemente de questão política, qualquer tipo de avaliação, né, isso é um fato concreto. Depois, nós começamos a construção da fábrica, com doações de 200 milhões de reais de doações, uma fábrica. Essa fábrica vai ficar pronta esse ano e vai começar a produzir Coronavac. E agora nós estamos com a Butanvac. Nós estamos pedindo a licença da Anvisa para fabricar na fábrica da H1N1 de 100 milhões a 150 milhões de vacinas por ano nessa fábrica. Com isso, nós teremos a condição de autonomia. Isso é muito importante. Uma abertura tem que contar com autonomia de IFA, se possível,
de fabricação, se possível, porque essas doenças vão ficar conosco mais tempo. Então, a grande aliança é retomada com saúde. Isso é um contexto que tem que estar entendido e que o governo federal fez de conta que não existe, né? E nós não. Nós estamos dizendo, essa é a essência da retomada, né? Nós achamos que, por conta, e fizemos estudos, nós temos estudos com a FIA-USP que mostram 3 curvas de ascendência. Se nós tivermos mais vacina, mais do que temos, e aqui eu não vou te importunar e aos nossos telespectadores com os números, mas são números que estão estudados, demonstrados, nós chegaríamos no final do ano com uma recuperação total. Nós podemos chegar a recuperar os 128 mil empregos que nós perdemos no ano passado, incluídos os 50 mil que tínhamos gerados no ano anterior. Se for intermediário, e nós estamos medindo dia a dia, nós chegamos bem no final do ano, com uma boa temporada. Se nós nós retrocedêssemos com vacina, aí nós vamos recuperar só em outubro do ano que vem. O que eu quero dizer com isso? Que na faixa de 30% a 40% de vacinação, 2 vacinas por pessoa, nós podemos retomar a economia com, lógico, com os cuidados, retomar e não voltar mais, retomar o turismo, e não voltar mais atrás, porque daí vai seguir em diante. Mas é assim, clinicamente, tecnicamente, né, não tem milagre, não tem atalho. Não tem malandragem, não tem esperteza, né? Não tem politicagem, isso é bobagem, né? Nós não podemos ser refém de um retrocesso mental, né, que leva as pessoas dentro da própria família a ver alguém morrer e continuar achando que aquilo não tem uma causa e um efeito óbvios de serem entendidos, né, de levar isso para o nível político e emocional. A questão aqui das vidas, de CPFs e CNPJs, estão entrelaçadas. E nós faremos vacinas em São Paulo, para o Brasil e para a América Latina, porque os nossos irmãos e vizinhos argentinos que fazem verão aqui e da região vão ser nossos parceiros também na medida que nós os ajudarmos, porque eles não produzem vacinas. E nós produzimos. E ainda temos o Rio de Janeiro com a Fiocruz, né? Então, a saúde e o turismo e os negócios, todo o complexo de viagens, tanto é que nós mudamos o nome da Secretaria, Secretaria de Turismo e Viagens. Muito se fala no que deu errado na gestão da pandemia no Brasil. A gente tem pesquisa, tem experiência em infectologia e poderia ter sido um exemplo para o mundo. Só que não temos vacina em larga escala para todos os brasileiros. O que falhou no nosso país? Nós temos, numa média, 4 vezes mais mortes, segundo estudos de prêmios Nobel, né, do que poderíamos ter, né? 4 vezes é 400%. Nós talvez tivéssemos 100, 150 mil mortes, nós estamos trabalhando caminhando para 500 mil mortes, né? E isso é claro, é evidente, né, que é falta de uma coordenação nacional, que pudesse fazer o encaixe dos prazos, né, e fazer-se aqui no Brasil, o que foi feito em São Paulo. Você tem um painel de médicos, né, como foi feito nos Estados Unidos na segunda fase. Um painel de médicos que possam ir medindo, gerindo cada fase para que nós fôssemos juntos para um programa como é o Plano São Paulo, juntos, né? Porque assim nós não precisamos fechar o Brasil. Até hoje nós não fechamos o Brasil. A hora que todo o esforço é tratado pelo governo federal, né, como lockdown, como questão de direito de ir e vir, é populismo do mais barato, né, do qual muitas pessoas hoje que estão me ouvindo, que estão assim com essa fixação, né, que aconteceu na época do Hitler, que aconteceu na época do Stalin, do Lenin, essa fixação, esse retrocesso psicológico, muitas pessoas no futuro se envergonharão disso, porque é como se estivessem em transe, acreditando que tem lockdown. O Brasil nunca teve lockdown. Lockdown é completamente diferente. Eu tenho um filho que mora na Espanha. Lockdown é quando 6 pessoas num apartamento são detectadas por estarem juntos dentro de um apartamento, a polícia entra e multa por 3.700 euros. Que você sai na rua e é perguntado por quê. O Brasil nunca teve nada disso. Os aeroportos... Eu estou voando desde o início, com máscara, São Paulo, Florianópolis, desde o início. Não houve lockdown. Então isso tudo é mentira, né? As pessoas vão se envergonhar disso.
Está anotado, está dito aqui. As pessoas vão se envergonhar. Por quê? Porque é preciso que nós pensemos com as nossas próprias cabeças e avaliemos as coisas como adultos. Não cedamos nem à extrema esquerda, nem à extrema direita em fórmulas prontas de como o mundo deveria se encaixar nas cabecinhas pequenas de ideologias que têm 150 anos. Principalmente Santa Catarina. Santa Catarina não tem nada a ver com isso. Nada. Nós somos outra coisa em Santa Catarina. É um estado de empreendedores, é um estado de imigrantes, é um estado de gente de trabalho, gente organizada, gente liberal na economia, gente com postura em costumes, mas com sempre tolerância. Santa Catarina sempre foi tolerante. Todas as cidades de Santa Catarina foram administradas pelo PT, deixaram de ser administradas pelo PT, está tudo bem, o pessoal quer trabalhar, quer produzir, e de repente nós entramos nessa onda nacional, não tem nada a ver com o nosso filme. Né? Com essa lógica de milícia carioca, ou lógica de sindicato radical de São Paulo, não tem nada a ver com isso. Nós não somos isso. Nós somos outra coisa. Não podemos ceder essa homogeneização para baixo. Nós temos que andar para cima, nós temos que nos lembrar de quem nós somos. Isso é amnésia. Essa renovação política de amnésia, que inclusive aconteceu em Santa Catarina, né, de esquecer quem nós somos, começar tudo do zero, do novo. Zero do novo por quê? Né? Santa Catarina não deu certo? Deu porque teve bons governos. Poderia ter dado melhor? Claro, se tivesse melhores governos. Então vamos tratar disso, a partir do ponto que nós estamos, mas não de um imaginário negacionista do nosso passado, da nossa história, de quem nós somos. Então o negacionismo não é só em relação à vacina, à gripezinha e essas bobagens que nos reduzem a imbecis. Nós não somos imbecis. Nós nunca fomos imbecis em Santa Catarina. Santa Catarina tem uma utopia. Balneário Camboriú é um sonho. Blumenau é um sonho, eu sou de Blumenau, nascido em Rio do Sul, é um sonho. Floripa é um sonho. Joinville é um sonho. O Estado é um sonho. O Oeste, a produção agrícola é um sonho. Agora, nós temos amnésia. Nada disso existe. Bom é o Bolsonaro que chega em Santa Catarina, e eu respeito quem acredita, mas pense que vem a Santa Catarina muitos ministros e não tem uma obra, nós temos que pagar a obra da 470. Mas, espera aí, vamos pensar com as nossas próprias cabeças de catarinenses. É isso? Não, não é isso. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos falar sério. Ministros chegaram a Santa Catarina, vamos dialogar, vamos negociar, porque a nossa contribuição para os cofres federais é muito grande e o retorno é menos de 10%. Né? Só São Paulo é pior, São Paulo é 4%. Paga. Paraná paga, nós pagamos. Então nós temos direito de dialogar. Agora, bater palma, sem questionar, sem dialogar, é uma redução. Nós não somos isso. Nós não somos nada que não catarinenses, que tem sido exemplo para o Brasil, tem dado uma contribuição. E agora, ao contrário, nós nos encolhemos e achamos que esses movimentos de extrema esquerda, de extrema direita, têm que nos ensinar a pensar como catarinenses. A nossa grande contribuição para Santa Catarina é justamente ser diferente. Ora que nós somos iguais, não tem mais nada para dizer. Então não podemos ter essa amnésia, porque essa amnésia é ruim para o Brasil. Porque se nós catarinenses nos esquecermos de quem nós fomos, somos, que construímos, com o que nós ajudamos? Vinícius, por que você acha que a população chegou ao ponto de achar que discursos fáceis, simples e vazios poderiam dar certo na gestão pública? A população é sábia. Ela viu o desgaste da política. Ela viu a deterioração da política. As pessoas sentiram isso. Só que as eleições são muito binárias em alguns momentos. Então, a única maneira que o eleitor tem para buscar soluções, muitas vezes é virar o jogo possível. Então a eleição do Bolsonaro, em princípio, era um fato necessário e bom. Né? O que não é bom? Transformar isso numa cegueira, né? E entrar, como se entrou, ou qualquer outra eleição, sem, vamos dizer assim, um nível de consciência das consequências dessa ação binária. E sim cobrar-se daquele que se elegeu a agenda, né? Por exemplo, a anticorrupção, que sumiu, a agenda liberal que desapareceu, a agenda de construção de obras que sumiu. Quer dizer, não é porque você elege alguém que cessa o problema representativo. O problema representativo ele recomeça depois do dia da eleição.
né? Eleger um jovem novo, diferente em Santa Catarina, como foi o caso aqui da eleição do governador, em si não é errado. Não está errado. Pode estar muito certo. A questão é que no outro dia tem que se exigir um comportamento que seja acima do que vinha antes e não aceitar qualquer coisa. E aí que vem o ensinamento. A democracia não é um processo que finda com a eleição, começa com a eleição. E aí nós carecemos de um aprendizado, né? Por isso que eu disse, não há nada errado do Estado ter votado em Bolsonaro. Não, votou em Bolsonaro. Agora, está errado vir para cá fazer esse discurso que não nos interessa, não nos entregar as obras, fazer uma confusão mental, trazer para cá todos os problemas nacionais imaginários, né, negacionismo, por exemplo, confundir a nossa população e nos tirar do eixo de quem nós somos. Isso é que está errado, né? Eu não discuto a vontade do povo, eu discuto o entendimento que a democracia não é só o dia do voto, né? É uma apreciação crítica do que está acontecendo na execução do que é uma plataforma de governo. Então, tem uma promessa, tem que cumprir, e não bater palma para coisas que não nos interessam, porque daí nós vamos oscilar de um lado para o outro. Porque, em última análise, a culpa de nós termos governos destes tipos que nós temos, de pessoas despreparadas, e aqui dá para botar tranquilamente, sem crítica, a falta de preparo, sem crítica, sem ofensa, da própria Dilma Rousseff, né? Do Collor, do Bolsonaro. Por quê? Porque faltava preparo. Porque preparo é aquilo que vem antes, onde você aprende, errando e acertando, em cargos ou em funções que te permitam aprender, conhecer pessoas, conhecer processos, né? Estudar, né? Então, para qualquer profissão, você quer as pessoas mais preparadas. E nós temos escolhido pessoas não preparadas. Quando você pega o caso do Fernando Henrique e do Temer, eles passaram muitas dificuldades, mas eles tinham preparo, então conseguem levantar o avião e pousar o avião, né? Eu não estou fazendo todos os níveis de julgamento e não quero entrar aqui no futebol político da xingação, não é isso. Eu estou falando que são pessoas que conseguem levantar e pousar. O Lula conseguiu levantar, fazer até acrobacia, mas não conseguiu pousar, porque na hora de pousar ele entregou para Dilma e espatifou o avião, né? Então você precisa começar a entender que se alguém é eleito com uma proposta, no outro dia ela tem que ser cobrada, né? E no caso de Santa Catarina, eu não vejo o cumprimento das promessas com Santa Catarina sendo cobradas. Eu vejo mais Santa Catarina como um palco de festas, né? E de conversas, né, que nos obrigam a ir para a Assembleia e pagar as obras federais. O senhor citou alguns ex-presidentes desses que o senhor citou. Quem que o senhor acha aí que fez a melhor gestão do país aí? Olha, a grande gestão de transformação foi o plano real, né? E aquela mudança que permitiu o primeiro mandato do Lula, aquela transição Fernando Henrique, Lula. Essa é a grande transformação, né, que nós tivemos recente. Estabilidade econômica, porque naquele período se preparou o Brasil para melhorar, né? A primeira coisa que cai quando você tira a inflação você acaba com o chamado imposto inflacionário. Você recebe o salário e o teu salário some. Então, isso é uma perda de renda muito grande. Então, isso veio para o consumo. A hora que você acaba com a inflação, veio o financiamento de consumo no Brasil, saiu de 16%, 17% do PIB para 90% de um PIB. Então, você começa a consumir a futuro. Isso é muito bom para o consumo. Nesse período, principalmente na época do Lula, preparado pelo Fernando Henrique, houve a coincidência da valorização das nossas commodities. Infelizmente, desindustrialização, mas empregos no comércio que remuneraram melhor. Então, nós vivemos uma bonança. O problema é que a nossa produtividade caiu, e hoje é 1/5 da produtividade norte-americana. E ninguém quer dizer isso para o povo brasileiro. A produtividade não é só individual, ela é sistêmica. E se nós não aumentarmos a produtividade, e agora nós estamos nos beneficiando do agribusiness, da nossa exportação, e não trouxermos investimentos para o Brasil, nós não teremos um crescimento contínuo nem formação de empregos de forma contínua, né? E por quê? Porque não há poupança suficiente, o ambiente de negócio ainda é ruim, faltam investimentos no Brasil. O Brasil tem muita burocracia, principalmente na área ambiental, mas na área jurídica em geral. Então, nós podíamos ter muito mais investimentos e precisamos porque falta poupança, né? Então, foi esse preparo, né? Com a Dilma, houve o contrário.
Né? Quando houve a crise de 2008, se acelerou o consumo e se destruiu, vamos dizer assim, o veículo. É como se você fosse para Marte ou fosse em direção ao Sol e queimasse o veículo. Nós queimamos o veículo. E deu no que deu, fora o que se descobriu de corrupção. Né? Ou seja, os pactos brasileiros se romperam. Né? O que salvou? O governo Temer, por dia, e eu participei, foi o melhor governo nos últimos tempos. Por dia de governo, disparado. Por quê? Porque ele conseguia lidar com o mundo real e passar as reformas. Porque é impossível você fazer um país, como o Brasil, funcionar de outra forma e ser produtivo, competitivo, sem fazer as reformas. E ele conseguia negociar essas reformas, fez a trabalhista. Ele conseguiu passar a reforma da presidência trabalhista. O senhor acha que isso foi vantajoso para os trabalhadores brasileiros? O que é vantajoso para os trabalhadores brasileiros? Lógico, porque o que é desvantajoso para o Brasil? Né? O que é desvantajoso? Por exemplo, uma pessoa ganha, por hipótese, ganha bem, né? 5 mil. Né? Mas, na verdade, para o empregador, ela custa 10 mil. Então, eu pago para você 10 mil e você recebe 5 mil. Aí você vai às compras. Né? Quando você vai às compras, em juro, porque você compra a prazo, né? Em imposto, porque o Brasil tem o maior imposto indireto, que é o imposto cobrado no produto do mundo, vai 2.500. Então, quem pagou 10 mil, tem na ponta alguém que recebeu líquido 2.500. Parte disso é reforma trabalhista, parte disso são todas as reformas de ineficiência, do chamado custo Brasil. Cada um vai botando um pouquinho, mas é só o meu custo, é só o meu sindicato, é só aqui o meu salário do judiciário, é só isso, é só o meuzinho aqui da minha corporação. Não tem importância, o Brasil é grande, mas vai somando, no final você tem isso. Então você precisa fazer esse conjunto de reformas por uma simples razão. Nós precisamos criar uma classe média forte no Brasil. Com uma classe média forte, como nos Estados Unidos, você tem uma massa salarial, a economia americana é 80% salário. Nós precisamos de população com salário, mas só dá para pagar salário se a economia for eficaz, produtiva. Se você, quando quer fazer um empreendimento, você não vai levar um resort para construir no Brasil, leva 12 anos. Você entende? Você não pode ficar... Eu vi as licenças da BMW, no dia da abertura da BMW, indignado. O diretor alemão projetou mais de 200 licenças para fazer uma fábrica na BR-101. Mais de 200. Entende? Então, o que eu quero dizer? Se você tem a intenção de criar uma classe média robusta, uma intenção de criar uma classe média que é onde a pessoa possa ir ao supermercado e comprar o que tem lá dentro, não só olhar, esse modelo está errado. Aí você faz as reformas por causa disso. Mas se a principal reforma, que é o que a gente sofre no dia a dia, que é o imposto, né, a sobrecarga, a tributária, por que ela não foi feita até hoje, então? As reformas, em geral, elas não têm clientes no Brasil. Né? Porque no Brasil tem esse discurso que eu falei no início, nós queremos progredir ou queremos manter tudo como está, ou só queremos falar de mudança e na hora H fica tudo como está. Né? Quanto mais muda, mais fica igual. Isso é um problema de países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, porque se arrastam em mudanças. O Brasil, na média, ao longo da sua história, ele leva 50, 100 anos para fazer as coisas. Vamos pegar independência, muitos anos depois dos países das Américas. Libertação dos escravos, muitos anos depois. Né? Teve lei áurea, lei de sexagenário, vai rolando. Né? A própria República Brasileira, tempo que levou. Então vamos pegar dois fatos recentes. O fim da inflação. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com a hiperinflação. Esse é o plano real. O entendimento do que é política fiscal e de déficit público dos grandes países do mundo, sabe quem é o último que está entendendo isso? É o Brasil. Entendeu praticamente agora. Nós estamos começando a entender o preço desse negócio. A Inglaterra, os Estados Unidos, principalmente a Inglaterra, eu morava na Inglaterra na época, quando entrou a Thatcher. Ah, mas você é Thatcher, então você é de direita. Não. Em Oxford, os carros eram produzidos por uma empresa estatal. O Estado fazia carro. Né? Você tem que tirar esse tipo de peso da sociedade. Né? Então, você descobre que essas coisas todas vão pesando. Né? E, na hora de fazer as mudanças, como leva 50 anos para entender o que é o problema fiscal, leva 50 anos para acabar com a hiperinflação, nós perdemos até da Bolívia. A Bolívia foi penúltima a acabar com a inflação. Né? O Brasil vai postergando. Na média, um bom 50 anos cada coisa. Então, nós estamos postergando. Né? E o que é preciso, o que é marca
do desenvolvimento econômico. O que é marca da mudança? A capacidade de negociação. Por isso que eu disse que Temer, Fernando Henrique e mesmo Lula no primeiro mandato, né, foram bons negociadores. Porque você precisa ter inteligência para montar um modelo de transição, como foi o Plano Real, que você faz a transição e depois vem um novo e funcione. Né? E que seja inteligente o suficiente, que haja liderança para fazer a transformação. Quando você tem um país dividido, né, onde existe muita ideologia e muito discurso atrasado, tem um humorista que morreu há muitos anos atrás chamado Milor Fernandes, muita gente conhece. O Milor dizia que o Brasil é o país para onde vão as ideologias quando ficam velhinhas. Nossas ideologias são muito velhas, isso atrapalha, isso não inviabiliza, mas atrapalha. Né? Porque tem os a priori, né? Não, mas isso não pode mexer, isso não pode mexer. Mas as reformas que já foram feitas, e essa é a minha resposta, provam que essa é possível ser feita. O aeroporto de Navegantes foi concedido à iniciativa privada, mas sem a obrigatoriedade de construir uma segunda pista no terminal. Esse tipo de privatização trará avanços à região? Olha, o papel do Estado muda. O Estado normalmente é mau gestor desse tipo de coisa, não só porque é mau gestor, mas porque não tem incentivos para os funcionários, não pode renovar os funcionários e tem leis que tem que proteger o erário público que a iniciativa privada não tem. Né? E se você quiser olhar na prática, né, você tem que olhar para onde o Estado sabe manejar essa nova realidade. O papel é diferente. Ele concebe, né, ele faz concepção, ele faz implementação, ele repassa a operação, né, e depois ele cobra o resultado. Então, se você for ao aeroporto de Florianópolis, você vai ver que nós temos o pior aeroporto do Brasil e já temos o segundo, que na minha opinião vai ser o primeiro. Né? E você tem uma boa operadora que é a Zurich Airports. Né? Então, se você souber fazer uma coisa, essa coisa vai funcionar bem, no caso de privatização. O que é a pior coisa que pode acontecer com uma boa ideia? Má execução. Né? Isso é uma boa ideia. Se executar mal, você vai dizer, mas a ideia é ruim. Não, a execução está ruim. Né? Por quê? Porque é evidente, até o que é um ônibus de um bom sistema de transporte? É um ônibus privado, é uma concessão. Agora, se entrega o ônibus para a prefeitura para ver a confusão que vai dar. Né? Que era como não era no passado, né? Não renova a frota, não anda e tal. Assim sucessivamente, porque você tem especialistas, tem mercados. Agora, cabe a quem define as regras, né? Como vão ser os jogadores. Se eu faço um convite, no caso do Centro de Convenções de Balneário Camboriú, para que venham grandes jogadores jogar, eu tenho que botar boas regras. Né? Eu tenho que ter campo, juiz, bandeirinha, torcida no seu lugar, iluminação do jogo, né? Eu faço o jogo, aí chamo os jogadores e haverá um bom jogo. Se eu não cuidar de nada disso, se nós não cuidarmos de nada disso, não teremos um bom jogo. Privatização bem planejada, bem organizada e bem fiscalizada é muito importante. Muito importante. As rodovias federais, por exemplo, Santa Catarina, se pegar, por exemplo, essas de grande fluxo como a 470, já podiam ter sido privatizadas há muito tempo atrás, com bilheteria, tarifa barata. Onde é que estão as 20 das melhores 20 rodovias do Brasil? Todas em São Paulo. Todas iniciaram a sua privatização na época do Covas. Elas têm um defeito, o pedágio é um pouco caro. Por quê? Porque o Estado estava quebrado e o Covas teve que se ajudar nesse sentido. Mas 20 de 20. A 21ª é a 101 que vem para cá. Então, 20 de 20. Você entra numa estrada, tem 4 pistas de ida, 4 pistas de volta, como se estivesse numa estrada europeia. Por que nós temos que andar aqui desse jeito? Né? Quando a 101 não tinha pedágio, eu defendia que ela tivesse pedágio. Eu defendia que ela tivesse, que pagasse quem utilizasse. Inclusive, quem vem do Paraná, do Rio Grande do Sul, que fica passando aqui, pudesse pagar. Pouco, mas tendo fluxo é possível. Pois bem, fez-se a 101, nem havia sido duplicada, já estavam cobrando pedágio. Então, a inversão é a má execução de uma boa ideia é a pior coisa que pode acontecer com uma boa ideia. A boa execução é a melhor coisa que pode acontecer com uma boa ideia. Quais conselhos o senhor daria às cidades turísticas de Balneário Camboriú, Florianópolis, Penha e Itajaí? Eu penso que na história, Balneário Camboriú, em especial Balneário Camboriú, é um sucesso. Né? Mas não é um sucesso de planejamento. É um sucesso de gestão, de bons prefeitos, de bons empreendedores que foram corrigindo rumos e deu certo. Ela é a cidade mais caminhável do Brasil.
walkability, é uma coisa, termo em inglês, né? Caminhável. As pessoas, quando vão para o exterior, elas adoram caminhar, andar na rua, de qualquer horário. No Brasil não tem isso. São Paulo não tem. O Rio não tem. Na orla, mas caminhar na rua de trás, como se caminha no Brasil, nas transversais, em qualquer horário, isso é uma conquista de Balneário Camboriú, né? Então tem muitas coisas que surgiram, são muito positivas em Balneário Camboriú, que foram correções ao longo do tempo, né? O meu avô é de Itajaí, mas na verdade ele é nascido em Camboriú, Lauro Silva, foi um comerciante importante em Itajaí na época, meu pai nasceu em Itajaí. Eu já tive loja de verão em Balneário Camboriú e veraneei muitos anos quando menino em Balneário. Depois eu fui para São Francisco do Sul, porque meu pai montou uma casa lá, mas algumas coisas também ficaram para trás e com capacidade de correção. Por exemplo, o Centro de Convenções é uma boa correção e desenvolver toda aquela área como convenções, eventos, é uma correção, né? A correção do engordamento da praia, que na época eu negociei com o Fabrício para pegar os empréstimos e tal, e ele está seguindo, e ele está correto, porque por causa da sombra e um modelo muito bacana de não distanciar demais para não perder o lado bucólico, etc, etc. Mas tem outros erros que foram acontecendo, né? Não houve incentivo, por exemplo, para a hotelaria, né? Então, é uma cidade que devia ter Sheratons, Hiltons, ela é uma cidade que devia ter grandes aberturas de hotéis, como se tem, né, em grandes balneários mundiais, uma população mais flutuante, etc. E ela ficou muito concentrada na segunda residência, valiosíssima. Mas eu acho que isso, por exemplo, perde um pouco, né? Eu acho que grande parte desses incentivos de verticalização podiam ter sido concedidos nessa condição. E ainda é possível, talvez ainda você fazer hotéis dentro de prédios, porque em vários lugares do mundo, eu me hospedei num hotel em Xangai, que o hotel era do 30º ao 50º, antes e depois era apartamento, elevadores à parte. Isso falta um pouco, porque se você quisesse trazer turismo do mundo inteiro, gente diferenciada, etc., você só tem um apartamento como meio, não tem uma marca, né? Alguém que tenha um cartão de fidelidade da rede Sheraton, né? Não pode ir a Balneário, porque o modelo é todo residencial. Bom, tem lugares assim no mundo com esse estilo, tem na Espanha, tem em vários lugares. Benidorm é um lugar que tem um pouco essa característica, mas assim, no geral, Balneário Camboriú eu reputo como um sucesso. Itajaí é um sucesso, né? A ligação das duas cidades é um sucesso. Na época nós tínhamos feito pela SC Parcerias um estudo para fazer uma estrada paralela a Antônio Reio, mais para o lado direito, para ligar a Gaspar e Brusque, porque essa área poderia ser feita uma cidade planejada, muito ampliada, com grande chance de crescimento, porque essa região, com o advento desses outlets, daqui até, de Florianópolis até Balneário, crescimento de Tijucas, o grande crescimento de Itapema, depois no norte, a ampliação industrial de Barra Velha, Araquari, a tendência é que essa região, que é a segunda região mais competitiva do Brasil, Joinville, Florianópolis, que eu chamei num artigo há muitos anos atrás de Floriville, há 15 anos atrás, essa é a segunda região mais competitiva do Brasil. Ela só perde para a região São Paulo-Santos, né, que tem porto e tal. Que daqui a Joinville nós temos tudo, né? O que falta daqui a Joinville? Eu acho que falta um planejamento de ocupação das baías, né, de gestão do litoral. Eu fui secretário de planejamento, eu vi essa necessidade, né, no governo do Pavan, inclusive, né? Eu acumulei internacional, Pavan que é um grande amigo, né? Amigão, para falar a verdade, né? E essa questão de planejamento em Santa Catarina é dramática, porque você pega uma Baía da Babitonga, você tem que pensar assim, quantas funções tem a Baía da Babitonga? Portuária, expansão de Joinville, natureza, conservação, pesca. Então, se não organizar esse litoral, é difícil. Dificuldade, nós temos um Ministério Público Federal que não quer discutir o que nós temos de entendimento, quer discutir só o desentendimento. Então, essa é uma premissa que dificulta o gerenciamento costeiro do Estado, a organização do espaço, que nas palavras do Alcides Abreu, o Alcides Abreu sempre disse, né, foi o grande planejador do governo Celso Ramos, que foi a base institucional do Estado, ele dizia que o litoral catarinense é o que nós temos de mais valioso. Você pode somar todas as máquinas, todos os equipamentos, o valor das marcas catarinenses e não dar o valor imobiliário da costa, né, pelo seu significado de ser, talvez, a costa
com um conjunto de diversidade humana e natural, como foi dito pelo WTTC, talvez o maior do hemisfério sul inteiro. É justamente aqui. O senhor percorreu o estado de Santa Catarina com o professor Ignacy Sachs, o formulador do conceito de ecodesenvolvimento. Santa Catarina é um estado sustentável? A essência de tudo isso é a sustentabilidade, né? Se nós errarmos a mão, né, nós perderemos, né? Mas ser sustentável e sustentabilidade é um trinômio. E o mais importante dos três, da sustentabilidade, é o econômico. Porque é quem paga a conta. O meio ambiente é o objeto, né? E o social é o benefício, mas quem paga a conta é o econômico, né? Então, se nós pegarmos as áreas verdes de Santa Catarina e os parques catarinenses, nós não vemos visitantes. Não tem visitação, né? Então, não havendo visitação, não há turismo ecológico. Não há turismo ecológico, não se paga a desapropriação que foi feita do dono do terreno, que é ilegal. Não se tendo visitantes, não se desenvolvem os negócios do turismo no seu entorno. 65% dos empregos são em parques, são para as pessoas que moram na localidade. Não se tem uma âncora verde, que seria o caso aqui em Florianópolis, que é o caso de uma cidade que tem metade do seu território coberto por parques, mas não tem o produto parques naturais. Não existe esse produto, né? Em São Paulo nós estamos fazendo concessões, estamos desenvolvendo, tem 3 milhões de visitantes em parques, mas tem espaço para 30 milhões. É preciso sistematizar esses produtos no turismo, mas não de forma predatória, ao contrário, porque o que acontece em parques é invasões de favelas, deterioração. Já o turismo que tem ligação com o desenvolvimento da sensibilidade das novas gerações, que tem um conteúdo educacional, conteúdo científico, ele pode ser um componente do avanço e não da negação. Né? Porque você precisa ter a perspectiva do desenvolvimento negociado. Significa dizer o seguinte: se eu tiver uma baía, vamos pegar aqui a nossa Baía Norte, a nossa Baía Sul. Se nós não tivermos um plano para essa baía e segmentarmos, aqui é natureza, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é expansão urbana, aqui é manancial. Se nós não tivermos essa noção de conjunto, nós vamos ficar errantes. Não aproveitaremos as condições do desenvolvimento e estaremos colocando em risco as condições ambientais. O que define isso? Uma coisa chamada desenvolvimento negociado. Aquela história do tripé que eu falei vem de quem criou o termo, o professor Ignacy Sachs, que esteve aqui, nessa casa, né? Com quem eu viajei o Brasil inteiro, que foi o presidente da Escola de Estudos Latino-Americanos de Paris, né? E ele dizia isso: o desenvolvimento negociado é a chave de tudo. Por que é a chave de tudo? Porque o desenvolvimento verdadeiramente negociado é onde as pessoas estão conversando, colocando seus pontos de vista de forma transparente, sem ideologias impondo a realidade, mas discutindo sobre a realidade em si. Não se eu sou de esquerda ou sou de direita, eu sou a favor ou contra. Não, é sobre a Bahia. Como é que ela funcionaria melhor? Dentro de todos os pressupostos. Como eu organizaria melhor o espaço? Né? E o desenvolvimento negociado é entender que eu não vou conseguir 100% do meu ponto de vista, nem o outro, mas nós vamos conseguir uma forma de funcionar, né, e avançar. Isso falta em Santa Catarina. Se você me dissesse quais são os dois principais problemas de Santa Catarina hoje, um é falta de visão e outro de negociação. O seu nome foi citado para as eleições do ano que vem. O senhor vai voltar a Santa Catarina para participar do processo eleitoral ou continuará no governo do estado de São Paulo? Sempre uma pergunta política, né? Olha, eu estou no PSDB, o PSDB tem nomes, né? Tem o nome de um que foi candidato na eleição passada, que é o Merizio, que é deputado estadual, foi deputado estadual, presidente da Assembleia. Tem o nome do Cláudio Salvaro, que é um grande prefeito em Criciúma. É um bom nome para compor a majoritária também, os 3 cargos que tem aí, né? A Giovana, deputada federal e presidente do partido, é um quadro que está crescendo no partido. E eu estou também nesse quadro, né? Eu acho que nós com essas 4 hipóteses, né? O Merizio saiu na frente, ele está tendo um espaço, né, para ir conversar com as pessoas e tal. Eu estou em São Paulo, né? Mas eu estou disposto, sim, se for chamado, a ser o candidato a governador. Eu não teria nenhum problema de maturidade em relação a isso, né? Porque é muito pessoal isso, né? Teria eu condições de ser um bom candidato? Minha avaliação, como se eu fosse uma outra pessoa me avaliando, friamente, sim. Teria eu condições de ser um bom governador, olhando friamente de fora para dentro?
diante de tudo que eu já fiz na minha vida, eu penso que sim. Vou impor isso? Não. Como eu falei para você, as coisas têm que ser conversadas, tem que haver uma visão, tem que haver um porquê, porque a população não suporta mais as pessoas querendo impor coisas pelo seu interesse. E há muita desconfiança. Então eu não quero ser isso. Eu quero ser. Eu não quero ser. Eu já estou com uma certa idade, eu tenho que escolher bem o que eu vou fazer nos meus próximos 10, 15 anos com a minha vida. A minha mulher, com quem eu sou casado, com a Simone há 28 anos, com os meus 3 filhos, com a minha vida. Né? Eu tenho que pensar bem nisso. Né? E isso tem que ser uma coisa de fluxo. Né? Tem que haver uma certa espiritualidade nisso tudo. Tem que haver uma certa visão nisso tudo. Né? Não só desejo. Quando é desejo, quando é alucinação, quando é compulsão, quando é o jogo pelo jogo, para mim é desastre. Né? E as pessoas às vezes me perguntam por que eu faço assim e não faço assado, porque eu tenho seguido a minha intuição e tenho buscado fazer trabalhos que realizem, tanto na iniciativa privada, né, quanto na área pública. E aí os convites têm vindo para isso, né? Mas eu só vou fazer isso se essa coisa for como uma coisa que flua, e aí, ou como uma onda que possa ser surfada, e não contra a onda. A favor da onda, eu acho que eu poderia ter uma colaboração na majoritária, sim. Para a gente fechar, por que ser governador do Estado? Para que alguém deve ser governador do Estado? Eu acho que Santa Catarina, desde o Luiz Henrique, e eu fui 7 anos secretário do Luiz Henrique, tinha uma visão para Santa Catarina. Né? Essa visão do Luiz Henrique precisa ser continuada, independentemente de partido. Né? Uma visão de interiorização, de transformar o Estado todo num Estado com suas próprias características, uma visão do turismo, uma visão de novos produtos, né? Indústria náutica, indústria de alimentos, gastronomia, toda a área de serviços. Né? A internacionalização que eu liderei no processo, as viagens ao exterior, trazer negócios, trazer empresas, né? Essa conexão com o mundo, essa liderança, em última análise, fazer sentido da migração que veio para cá. As pessoas que vieram para cá de todos os lugares do mundo, elas queriam transformar isso aqui num lugar melhor até do lugar que vieram. Né? Isso foi feito. Por isso que eu digo, cuidado com a renovação, se a renovação não entender isso, né? Não respeitar isso. Porque o populismo justamente faz isso. Ele desrespeita tudo. Ele chuta tudo. Né? Ele busca pelo pior de nós. Já uma visão é outra coisa. A visão é amorosa, ela tem espiritualidade. E eu me pauto muito pelo Luiz Henrique, porque ele tinha o pragmatismo necessário para fazer acontecer e tinha o sonho do Bolshoi, dos centros de eventos, da internacionalização, daquilo que é o belo, né, daquilo que é o otimismo, que é o positivo. E isso é importante num governador, né, que ele seja um vetor de animação, né, e de estímulo aos próprios sonhos das pessoas. Não é o sonho do governador, a visão é a soma das visões e o enxergar mais longe e o pragmatismo para fazer isso acontecer, capacidade de negociação, fazer o entendimento pelo que é maior e não o jogo pelo jogo, porque o que nós vemos em Santa Catarina é quem vai ser. Eu não quero fazer parte do quem vai ser. Quem vai ser o quê? Mas para quê quem vai ser? Quem tem que ser um projeto, uma visão, nem tanto um projeto, o projeto é muito detalhado, mas uma visão para Santa Catarina. Uma Santa Catarina que tenha multiplataformas tecnológicas. Eu fui participou do Sapiens Park desde o início. Né? Quando era Sebrae aqui, nós tínhamos o único Sebrae do Brasil, que até hoje teve uma incubadora, é uma das 5 melhores do mundo, é o Midtech aqui de Florianópolis. Né? Então foram feitas muitas coisas ao longo dos anos, e tudo isso são sinais que estão espalhados por Santa Catarina. Não tem projetos regionais. Eu estive em São Bento recentemente, não há um projeto para a região de São Bento, Campo Alegre, tudo aquilo merece um projeto em si. Nós fizemos o Plano 2030 em São Paulo agora para isso. Você tem que pegar cada região e estar inserido num todo. E todos poderem remar na mesma direção com essa visão, mas os sonhos são das pessoas. As pessoas é que têm sonhos. Isso é a cara de Santa Catarina e nós não temos que ceder nem para a extrema-esquerda nem para a extrema-direita, porque isso não se negocia. Quem nós somos é a nossa maior contribuição. Né? Então, o meu nome serve para isso. Se isso interessar, pode ser. Agora, entrar nesse jogo para ver, eu quero ser, não contem comigo para isso. Contem comigo para essa outra discussão. E nessa discussão, eu estou disponível para ser ou para ajudar.